Vamos meditar na nossa carta aos Filipenses. Recuperando de uma gripe. Talvez eu não consiga dar todo o vigor da minha voz. Filipenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 16. Vamos orar? Pai amado, nós queremos, Senhor Deus, pedir a Tua bênção sobre nós, para que a Tua palavra caia num solo fértil, para que a Tua palavra dê fruto, para que a Tua palavra não volte vazia. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor passeie na igreja, sondando os corações. Que a Tua palavra seja fielmente pregada, ó Pai. Que haja vigor nas almas aqui presentes, por meio da Tua palavra. Que a obra de Cristo seja mais uma vez exaltada, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Nosso texto diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E, se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O apóstolo Paulo começa o nosso texto com duas negativas. A primeira já logo aí no verso 12, quando ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. No verso 13 ele diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. No outro sermão nós falamos sobre a justificação pela fé. Nós comentamos que o apóstolo Paulo vê que os seus inimigos estão começando a se infiltrar na igreja aos Filipenses. E ali nós conseguimos identificar esses inimigos, são os judaizantes, são aqueles que, como nós falamos, estão fazendo uma obra satânica, uma obra maligna, de falar que crer somente em Jesus para a salvação não é suficiente. É preciso crer em Jesus e mais alguma coisa. É crer em Jesus mais comportamento, é crer em Jesus mais uma outra série de coisas, e nós comentamos isso no sermão passado. Então o apóstolo Paulo ataca os seus inimigos, mas o ataque do apóstolo Paulo não é um ataque que você esteja pensando, atacar o inimigo para matar. Não, o apóstolo Paulo ataca o seu inimigo pregando o evangelho. E aí então ele continua de forma que não deixe dúvida para os irmãos, quando ele fala a respeito de revestir-nos da justiça de Cristo, de sermos revestidos da justiça de Cristo, de que ele está caminhando em santidade. Ele está caminhando na progressão de crescer na semelhança de Cristo. Então ele, como se ele olhasse nos olhos daquela igreja e está dizendo para aqueles irmãos, irmãos filipenses, PIB do parque, é o apóstolo Paulo falando, eu sou pecador como você. Eu não alcancei a perfeição. Eu não alcancei a perfeição. Eu sou pecador como vocês. Isso é interessante porque existem tradições que vão pregar justamente o contrário.
vão pregar que é possível a perfeição nesta terra. E essa é uma leitura extremamente equivocada da palavra de Deus. E aqui eu quero fazer um exercício com você. Porque esses vão dizer e vão fazer uma interpretação equivocada sobre a perfeição aqui nesta terra. Eu quero fazer um exercício com você, um exercício da leitura errada, da leitura equivocada. E esses vão dizer que há pelo menos, depois de Jesus Cristo, duas pessoas que viveram de forma perfeita nessa terra. A primeira delas é Paulo, como nós já vimos. Eles vão achar que Paulo, depois da conversão, viveu de forma perfeita, sem pecado. Só que esses pregadores vão dizer assim, só que Paulo, outrora, perdido, foi convertido, foi salvo, e aí depois da salvação viveu de forma perfeita. Mas Paulo é como eu e você. Você quer viver o extraordinário de Deus. Paulo viveu em perfeição. Mas você quer viver o extraordinário de Deus. Você quer ser de outra forma. Está para além dessa perfeição. Viva como Enoque. Eles vão dizer, viva como Enoque. Viveu tão perfeitamente que Deus o tomou para si. Você quer viver o extraordinário, meu irmão? Viva tão perfeitamente, tão perto de Deus, tão perto de Deus. Leitura bíblica, oração, vai para o monte. Viva tão perto de Deus que vai chegar um dia que você vai estar andando na rua e você vai ser arrebatado. Isso é viver o extraordinário. Isso é viver uma vida de perfeição. Paulo não é Enoque. Quer viver o extraordinário? Viva como Enoque. É isso que tem sido falado por ele. Eu espero que você nunca tenha ouvido esses tipos de pregação. Eu espero que você tenha conhecimento desse tipo de argumento hoje, aqui. Porque nós vimos, acabamos de ler, que o apóstolo Paulo diz, irmãos, eu estou caminhando na semelhança de Cristo. Eu sou pecador como você. Preste atenção que aqui agora, aos Filipenses, agora ele está falando com aqueles que são justificados. Agora ele está falando com aqueles que foram revestidos da justiça de Cristo. O argumento de Paulo é diferente. Contra os seus inimigos, ele dá as suas credenciais. Ele diz qual é o currículo que ele tem. O que ele tem dentro do judaísmo como nascimento, o que ele herdou, as suas conquistas. Ele faz isso, nós já falamos no trecho anterior. Mas agora, diante daqueles que são revestidos da justiça de Cristo, ele não usa credencial nenhuma. Ele não precisa usar suas credenciais, ou como a gente costuma dizer, a famosa carteirada. O apóstolo Paulo agora, o que ele vai falar? Veja comigo o verso 3, ele vai dizer, irmão. Sabe por quê? Porque dar carteirada, ou falar do seu currículo na igreja, divide a igreja. Aqueles que foram revestidos da justiça de Cristo agora são irmãos. Não há mais necessidade de falar, olha, eu sou um líder do alto escalão, igreja de Filipe. Não é necessário. Igreja, somos irmãos. O apóstolo Paulo aqui nos dá uma lição de liderança. Que a liderança não é autoritária. A liderança não é para mostrar que a outra pessoa é superior. A liderança é para servir a igreja. A liderança caminha junto com a igreja. A liderança é uma jornada de que nós estamos caminhando. Nós estamos numa corrida, a corrida da fé. E nessa corrida, a gente não está em busca de um ganhador, daquele competidor que vai ganhar em primeiro lugar. Nós estamos juntos para chegarmos juntos também na linha de chegada. Essa é a meta aqui do apóstolo Paulo. Igreja, eu estou junto com vocês. Eu sou pecador e estou prosseguindo. Prosseguindo para o quê? Para a maturidade, para a perfeição. Ele fala isso ainda no verso 12. Ainda que a gente não consiga alcançar a perfeição nesta terra, ele diz, prossigo para alcançá-lo. Mas o discurso é diferente. O discurso é, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Cristo o salvou para caminhar em direção à perfeição. Agora, o que ele quer atacar aqui é o pecado do perfeccionismo.
Porque esses judaizantes, eles estão infiltrados na igreja. Esses judaizantes estão sentados no banco das igrejas. Esses perfeccionistas, eles nutrem esse pecado no seu coração. É contra esses que o apóstolo Paulo está falando, é contra esse pecado que ele quer combater. E o perfeccionista, ele tem um problema. E você sabe disso. Porque é impossível estar tudo organizado, tudo no seu devido lugar, o tempo todo, sempre. Mulheres sabem disso melhor do que os homens. Sempre há uma louça para lavar e um chão para varrer. Sempre há algo que precisa ser feito em casa. Sempre há algo que está desordenado. Isso não é diferente também no nosso coração. Sempre precisamos saber que precisamos do perdão do Senhor. Agora, o perfeccionista, ele vive uma crise. Essa é a crise do perfeccionista. Ele vive uma forma de engano. Ele vive para ser adorado pelas suas realizações. O desejo dele é ser visto. O desejo dele é que as pessoas vejam as realizações que ele tem. Ele quer ser adorado. Esse é o desejo do perfeccionista. É a boa reputação que ele tem. É o sucesso no trabalho. São os filhos com alto desempenho escolar. Filhos extremamente comportados. Olha como é a minha educação no lar. Olha como é a minha vida de oração. Olha como é a minha adoração. Mas na verdade ele quer mostrar para você. Ele quer ser elogiado. Ele vive nessa busca por ser elogiado. O perfeccionista, ele tem a ousadia de dizer que ele não precisa ser discipulado por ninguém. Muito pelo contrário. Ele é que é a pessoa que tem que discipular as outras. Ele não precisa de discipulado. Agora, pastores experientes e aqueles mestres da igreja que se dedicaram à área do aconselhamento bíblico, eles vão dizer que esses perfeccionistas, esse pecado que habita no coração, essas pessoas, elas lutam com a autoestima, porque desejam ser assim. Desejam ser recebidas num grupo para serem elogiadas. Elas estão numa busca constante por alto desempenho, por alta realização, então elas lutam com a autoestima. Preste atenção. Autoestima é um tema debatido aí no círculo teológico. Não vou entrar nesse debate. Se é um termo bíblico, se tem, se não tem. Você me entende aqui que está falando de ser elogiado, de se sentir muito bem. É desse sentido que esses pastores e esses conselheiros bíblicos eles falam. Dessa luta com a autoestima, de ser aceito, de ser notado. E isso vai evoluindo, porque esse desejo de ser anotado, esse desejo de ter tudo certinho na sua vida, extremamente calculado ali, começa a provocar a dureza do coração. O coração começa a ficar endurecido, porque está se distanciando do poder da cruz, está se distanciando dos pecados que habitam no coração, está se distanciando de um autoexame, de começar a colocar na balança, assim como o apóstolo Paulo chegou a essa conclusão: eu não sou perfeito. Não é feita essa reflexão. A forma como o Espírito Santo sonda o coração e diz: você ainda precisa caminhar mais em santidade. Não existe mais essa avaliação e vai se distanciando da cruz, vai se distanciando da cruz, vai se distanciando do poder do Evangelho, vai se distanciando e o coração vai se endurecendo, porque essa pessoa acha que ela já é perfeita. Ela não precisa mais da obra de Cristo. Elas precisam que a pessoa a veja e veja como ela é. A consciência de pecado já não tem mais. Já não se chora mais pelos pecados. Já não há um fascínio e um brilho nos olhos ao ler a palavra de Deus e ser confrontado com a leitura da palavra. Novamente eu continuo. Os pastores vão dizer que esses também que alimentam esse pecado. O perfeccionismo, eles possuem pecados secretos, aqueles pecados que as pessoas não conseguem ver. Qual é esse pecado? A autogratificação sexual. Deixa eu te dizer, no modo popular, o que isso significa? Masturbação. Se é um irmão que não confessa que tem esse pecado, meu irmão, ninguém vai saber.
É o Espírito Santo que tem que ferir o seu coração para você procurar um irmão para te ajudar a combater e a lutar contra esse pecado. O perfeccionista não vai fazer isso. Ele vai continuar alimentando esse pecado secreto. Mas outros dois pecados eles comentam: comer demais ou comer de menos. Vão ser dados nomes que nós conhecemos por aí como distúrbio: anorexia e bulimia. Talvez a raiz do problema não seja tratar com o psicólogo esses problemas, mas talvez seja estar face a face com o seu Salvador e pedir perdão por esse pecado. Você começa a perceber que o perfeccionismo começa a invadir outras áreas da sua vida, assim como todos os outros pecados. Ele começa a invadir outras áreas da sua vida, e aí depois começa a invadir a área de outras pessoas, outros irmãos. Começa a afetar a vida de outros. Assim é o pecado. Ele não afeta somente a você, ele afeta aqueles que estão ao seu redor. Irmão Tiago, como mortificar esse pecado? Como começar a destruir esse pecado no meu coração? O apóstolo Paulo diz: fui alcançado por Cristo Jesus. É caminhar uma vida de maturidade, é crescer na semelhança de Cristo, sabendo que fomos alcançados para esse objetivo, sabendo que Cristo já nos deu o maior exemplo de amor, sabendo que devemos caminhar em amor, porque Cristo já nos deu o exemplo do que é o amor. O apóstolo Paulo continua, verso 13. Irmãos, não penso que eu já tenha alcançado. Novamente, eu sou pecador com vocês. Eu estou caminhando. Eu quero crescer na semelhança com Cristo. Mas uma coisa faço. Uma coisa faço. Tem até um livro que o título é A Única Coisa. É um livro coach. E o objetivo do livro é justamente falar de foco. E aqui o apóstolo Paulo está focado numa única coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse que mudar a rotina do seu dia, a agenda do seu mês, para focar numa única coisa, como você faria? E aqui a agenda é, aqui a rotina é, aqui o objetivo é desenvolver um hábito de crescimento espiritual. Uma única coisa que você tem que fazer dia após dia, você tem que mudar a sua agenda, a sua rotina para esse único objetivo: desenvolver um hábito de crescimento espiritual, de crescimento em Cristo. O que você faria? Talvez você tenha escolhido uma meta só para o seu ano. Eu quero ler a Bíblia toda, de capa a capa. Aí o primeiro ano você sabe disso, é pelo poder de Deus, poder da graça de Deus, que você conseguiu ler a sua Bíblia durante aquele ano. Só que no segundo ano você fala assim: olha, foi difícil. No segundo ano eu vou manter a mesma meta, vou querer ler a Bíblia toda de novo, de capa a capa. E aí você, no segundo ano, novamente, você lê a sua Bíblia, você consegue ler a sua Bíblia de capa a capa e você novamente fica maravilhado com aquilo que você aprendeu. Terceiro ano, você fala: eu quero de novo, eu vou manter essa mesma meta, ler a Bíblia todos os dias, ler a Bíblia de capa a capa durante o ano. Só que aí, meu irmão, você saiu do dever para o prazer. E aí você não termina mais a leitura bíblica em um ano, você terminou em 8 meses. Aí você pergunta: irmão Tiago, estou maravilhado, consegui ler em 8 meses uma leitura boa, uma leitura substancial. Estou maravilhado, eu quero me aprofundar agora em um livro da Bíblia. Eu amo o livro de João, o Evangelho de João, eu quero me aprofundar nesse Evangelho. Eu te recomendaria você pegar um comentário. E aí você vai desenvolvendo esse crescimento, esse hábito de crescimento espiritual. É o exemplo que eu te dei. Temos outro. Mas a pergunta é: pense nessa única coisa. Você tem uma única meta no seu dia.
Tem uma meta que você já faz, e eu espero que você já faça isso de forma até automática, que é você acordar e escovar os dentes. Então já é uma meta que você tica ali já automaticamente no seu dia, você nem repara. Mas com a escritura não é assim. Ler a palavra de Deus, se dedicar a você sentar e ler, dedicar um tempo de oração, você sabe que é uma luta. Nunca vai ser algo automático para você. Sempre vai ser uma luta. Coloque essa meta e vá crescendo, e vá crescendo. Mas o apóstolo Paulo diz o que ele faz? Uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo mostra para nós, quando ele fala da palavra prosseguir, que ele está a uma linguagem atlética, ele está numa corrida. E numa corrida a pessoa não olha para trás. Na corrida a pessoa avança. Aqui eu fico lembrando daquelas corridas de obstáculo. Eu gosto de assistir essas corridas de obstáculo. E eu gosto de assistir essas corridas porque o corredor ele dispara aquela velocidade e eu fico torcendo para que quando ele pule o obstáculo, ele pule de forma invicta. Porque tem aqueles que com muita velocidade eles pulam, mas acaba uma parte do tênis, ou às vezes o joelho, esbarra em alguma parte ali do obstáculo e acaba caindo. Mas ele continua ainda correndo. Agora é bonito de ver quando ele passa por um obstáculo, passa pelo outro e não derruba nenhum. Naquela velocidade, eu acho bonito assistir isso. E é algo que eu acredito que o apóstolo Paulo está usando aqui para nós. De esquecer e avançar. Passar um obstáculo, avança. Passou um obstáculo, avança. Esquecer as coisas que ficaram para trás. Aqui é um debate na erudição. Se o apóstolo Paulo, quando fala para trás, se ele está falando do seu passado antes da conversão, ou se ele está falando a partir do momento em que Deus realizou a sua salvação. A linguagem do apóstolo Paulo, em outras cartas, é de que ele está falando a partir da sua conversão, a partir da salvação. No entanto, eu acredito que o passado aqui tem o seu lugar. O passado aqui tem lugar, porque, embora eu acredite que Paulo está falando a partir realmente da sua conversão, mas eu não posso deixar de comentar que o passado, algumas vezes, atrapalha a nossa caminhada. O passado, às vezes, é um fardo para nós corrermos a corrida da fé. E o passado tem o seu devido lugar no Evangelho. O passado ficou para trás. O Evangelho é mais poderoso do que o nosso passado. E quem fala isso para nós é o próprio apóstolo Paulo, que outrora, como ele mesmo disse aos Filipenses, era perseguidor da igreja. Que outrora mandava matar, era um assassino. Está diante de nós um homem que foi perdoado. Está diante de nós um homem que, a partir do momento em que foi perdoado, começa a sua corrida da fé. Então, o passado, coloque aos pés de Cristo. O seu passado, coloque diante do Evangelho. Se existem mágoas, ressentimentos no passado, ore e busque a sabedoria do Senhor para transformar o seu coração. Eliminar do passado toda a mágoa para que você liberte o fardo do passado e continue a corrida da fé. O passado também está nas mãos do nosso Salvador. Mas por outro lado, Paulo fala daquelas conquistas que ele deixa para trás depois que foi salvo. O foco do apóstolo Paulo aqui é dizer: eu quero permanecer fiel até a linha de chegada. Eu quero permanecer fiel até a linha de chegada. Eu estava ouvindo há um tempo atrás um podcast com Augusto Nicodemos falando sobre a vida ministerial, falando sobre a vida de pastor. E ele diz que esse é um desejo dele, porque muitos pastores caem no fim da sua carreira, entre aspas ele fala, já velhos, já idosos, porque de alguma forma, vamos dizer assim, relaxam. E ele diz que o desejo do coração dele é permanecer fiel até o último dia de vida dele.
E ele então continua, porque, pense comigo, é um pastor já experiente, experimentado. Então imagina que hoje, só um exemplo, hoje ele tenha que dar um aconselhamento que é muito difícil. Mas amanhã o aconselhamento que ele vai dar é muito fácil. E imagina isso numa rotina pastoral. Chega um momento em que ele pode olhar para o seu passado, ele pode olhar para trás e dizer, eu já lidei com coisas muito mais difíceis. E então ele relaxa na sua corrida. Ele começa, ao invés de correr, começa a dar passo. E aí, esse é o foco do apóstolo Paulo. Eu não quero me lembrar das conquistas passadas. A graça que o Senhor me deu ontem, já foi ontem. Eu preciso da graça do Senhor hoje. E eu vou precisar da graça dele amanhã. E eu vou precisar da graça dele amanhã. O aconselhamento de ontem foi difícil. Mas a graça que eu precisei ontem, eu preciso de hoje também. E a graça que eu vou precisar amanhã é uma outra graça, que já não é mais a de hoje, mas é a graça de amanhã. E Deus vai derramando a sua dose de graça diária para nós corrermos a corrida da fé, dia após dia. Se não chegamos no nível, talvez, lembra de Davi? Guerreiro. Já tinham canções, poemas a respeito do histórico de Davi. Chega um momento em que ele não vai para a guerra, ele fica em casa. Aí começa a queda de Davi. Na corrida da fé, o que o apóstolo Paulo está falando para nós é, não relaxe, irmãos. Continue a corrida da fé. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Esqueça as conquistas. Avance, continue avançando. Deixa eu tentar dar um exemplo de uma desculpa que eu ouvi esses dias. Desculpas de hoje. Uma pessoa certa vez chegou para mim e falou assim, olha, eu já trabalhei muito pelo Evangelho. Já trabalhei muito. Não tenho nem como contar quantas almas eu já preguei e o Senhor trouxe. Agora hoje, já de idade, nesse calor do Rio de Janeiro, não é possível que Deus não vai entender que eu faça um gato lá na minha casa só para eu ter um pouquinho mais de conforto. Não é possível. Deus vai entender isso que eu quero, esse gato que eu quero fazer. Já trabalhei muito para o Senhor. Esse é um exemplo de uma pessoa que olha para o passado, viu as suas conquistas, de alguma forma acha que tem mérito para poder pecar no que está à sua frente. Esqueceu que a linha de chegada é o nosso alvo, é o nosso foco. O chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, que é a linha de chegada, é a habitação eterna com o Senhor, é o céu, é estarmos com o Senhor à sua destra, onde há delícias eternas. Quando a gente perde de vista a linha de chegada, quando a gente perde de vista, o pastor já ensinou isso à igreja, quando a gente perde de vista a escatologia, porque a escatologia é para a prática da igreja, a escatologia não é para debate. Quando a gente perde de vista a linha de chegada à eternidade, nós começamos a relativizar as coisas. Nós começamos a esfriar na fé. Nós começamos, ao invés de correr a corrida da fé, a gente começa a dar passos devagar. E aí então, cedo ou tarde, vamos cair. O seu chat diz algo importante. A queda de um servo de Deus, na maioria das vezes, não é da noite para o dia. São pecados pequenos que vão sendo nutridos, até uma hora que se torna público. É não fazermos o que o apóstolo Paulo diz. Esquecer e avançar. Esquecer e avançar. Esquecer e avançar. Deus me usou hoje? Amém. Que o Senhor me use amanhã. Deus me usou amanhã? Amém. Que Ele me use no outro dia. Que Ele me use no outro dia. Que Ele me use. É todos os dias dependermos do Senhor. Com certeza você já ouviu também irmãos desse tipo, que diz também, olha, que maravilha era a igreja do passado, a igreja primitiva, olha. Inclusive tem igrejas com moldes, né, de crescimento com base na igreja primitiva. Aquilo sim era igreja. O que é um erro também por não ler a Bíblia. Se você ler, você vai ver que tem erros, que tem problemas. Não é em vão que temos as cartas. Você pode ler
Atos, você vai ver problema lá também. São pessoas que olham para o passado com aquele saudosismo. E há irmãos também. Nossa, quando eu era mais novo, eu saía essa rua toda distribuindo folheto, pregando evangelho, mas hoje não dá mais para mim. Aquele saudosismo do passado. Precisa avançar. Precisa avançar. É óbvio que a força e o vigor já não são mais o mesmo. Mas essas desculpas fazem com que a gente alimente uma inutilidade presente na igreja. Você lembra do que você fez no passado, mas você alimenta no seu coração de que porque você hoje já está de mais idade, você é inútil para a igreja. Você não é inútil para a igreja. Você precisa continuar avançando. Sempre há espaço para você na igreja. Você é útil na nossa igreja. Você é útil para nós. Viva isso para a glória de Deus. Seja útil na igreja local para a glória de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar para nós nos 2 últimos versos. Todos nós, é plural, que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E, se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. A maturidade, a santificação, ela acontece também na igreja local. A linguagem aqui do apóstolo Paulo é plural. Somos nós, igreja, caminhando. É sim no culto público, é sim conversando com os irmãos, tendo intimidade com os irmãos, que nós vamos crescendo em santidade, em maturidade. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. O apóstolo Paulo aqui é interessante porque ele está falando da unidade da igreja, mas uma unidade na diversidade. Porque ele abre espaço para aqueles que possam pensar de forma diferente dele. Diferente nesse aspecto. Diferente em aspectos que são secundários à nossa fé. Se você pensa em algum aspecto, você pensa diferente, Deus esclarecerá. É possível que algum irmão seja membro da nossa igreja e não acredite na continuidade dos dons. Ele é cessacionista. Agora, tem outros dentro da nossa igreja que acreditam na continuidade dos dons hoje. Eles ainda vigoram hoje. E eu sou desse. Se vem um irmão aqui que é cessacionista, eu vou tentar convencê-lo do meu lado. No entanto, ainda que ele discorde, se em algum ponto, como diz o apóstolo Paulo aqui, ele discorda, Deus esclarecerá. Se em algum ponto secundário discordamos, Deus esclarecerá. Vimos aqui na nossa aula como os presbiterianos pensam o seu sistema sobre lei e graça. Nós pensamos de uma forma diferente e nós vamos o quê? Convencer a pessoa da forma como nós interpretamos. Vamos convencer o irmão da forma como nós interpretamos. No entanto, vamos caminhar em unidade, porque se ele discorda de nós, Deus lhes esclarecerá. Tem pontos que Deus precisa me esclarecer também. E tem pontos que Deus também vai te esclarecer. E eu confessava isso até para o Vinícius, essa semana. Que há muito tempo atrás eu defendia a tripartição da lei. E eu acredito que Deus me esclareceu. Hoje eu penso diferente. Hoje eu concordo com ele. E é assim a igreja, unidade na diversidade. Existem uns que são mais extrovertidos, outros que são mais tímidos. E nós vamos aprendendo a caminhar com esses irmãos. É unidade na diversidade. São pontos da verdade bíblica que a gente pode discordar, mas que a gente continua caminhando em unidade. Agora, o conselho do apóstolo Paulo é: vivamos, igreja, de acordo com aquilo que fomos alcançar, daquilo com que já alcançamos. O apóstolo Paulo está falando daquela experiência
que todos nós temos, acredito eu, que é a salvação em Cristo Jesus. Arrependimento, perdão. Arrependimento e perdão. Arrependimento e perdão. Você um dia precisou confessar os seus pecados. Você precisou se arrepender. Você foi alvo do amor, da graça e da misericórdia do Senhor. Você recebeu o perdão de Deus. Igreja, vamos caminhar desse jeito, de acordo com aquilo que já alcançamos. A salvação em Cristo Jesus. É muito importante sabermos que a caminhada uns com os outros, irmão com irmão, lado a lado, é esse tipo de caminhada no Evangelho. Arrependimento e perdão. O irmão te feriu? Peça perdão. O irmão vai te perdoar, porque Deus promete o perdão. Arrependa-se. Confesse seus pecados. Seja perdoado. Esse é o caminho que a igreja deve trilhar no Evangelho. Arrependimento e perdão. Arrependimento e perdão. Se a igreja entende que é assim que nós devemos caminhar, nossos relacionamentos serão muito mais amorosos. Nossos relacionamentos serão muito mais pacificadores. Nossos relacionamentos serão de mansidão, de paz, de alegria, amor, benignidade. Que maravilha será quando todos nós decidirmos caminharmos no relacionamento que temos em Cristo Jesus e uns para com os outros, tendo o Evangelho diante. A linha de chegada está à nossa frente. Foque na linha de chegada. Se eu não me engano, foi Jonathan Edwards que disse: Senhor, não tire dos meus olhos a eternidade. Essa deve ser uma palavra para nós também. O Senhor não tire de nós a eternidade. Que os nossos olhos sejam fixos na eternidade, porque só assim nós continuamos a avançar, nós temos esperança, nós somos consolados. Só assim nós continuamos esquecendo o que ficou para trás e avançando. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu santo nome. Que o Senhor traga a nós um coração que Cristo, o nosso Salvador, seja também a forma como devemos andar. Andar nele, como diz a tua palavra para você. Andar naquilo que Cristo fez por nós. Andar de acordo com aquilo que Jesus já fez por nós, nos alcançando. Sabendo que o derramamento do seu sangue é para perdão dos nossos pecados. E a ressurreição para a justificação. Que nós possamos caminhar, Senhor Deus, arrependidos, pedindo perdão, tendo o sentimento da tua promessa de que fomos perdoados. Que a igreja caminhe mais e mais com uma convicção forte no Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.